Shabbat Shalom. O tema dessa mensagem para essa paraxá, Hayé, Sara, a vida de Sara, seja você um presente de Hashem, uma dádiva na vida de outras pessoas. Seja você um presente de Hashem, uma dádiva na vida de outras pessoas. Senhor nosso Pai, invocamos mais uma vez o Teu nome, Teu santo nome, e te pedimos, Pai, que o Senhor possa nos ajudar a sermos aquilo que o Senhor tem planejado para sermos, um presente na vida de muitas outras pessoas, porque o Senhor nos concedeu o maior presente. Yeshua é o maior presente que o Senhor nos concedeu. Louvado e engrandecido seja o Teu santo nome, em todo o céu e em toda a terra. Seja você um presente de Hashem, uma dádiva na vida de outras pessoas. A Haftará para esta paraxá, Hayé Sara, a vida de Sara, ela contrasta o envelhecimento e a morte do rei Davi com a de Avraham. Ambos avançados em idade, ambos nomearam sucessores. Na casa de Avraham as coisas estavam melhor controladas. Hashem deu instruções para Avraham, que prontamente obedeceu, ali enviando toda e qualquer situação de perigo para longe de Isaac. E fez isso com muita tranquilidade, com muita shalom. Porém, na casa de Davi, havia muitas intrigas, muitas confusões, muitas divisões e o desejo ali pelo trono, pela posição do rei Davi. Hashem sempre utilizou muitos profetas na casa de Israel, entre eles o profeta Natã, para que fosse estabelecido o trono de Israel depois de Davi, conforme a vontade dele, Hashem. Batsheva, a mãe de Shlomo, ela conseguia perceber o complô que estava ocorrendo ao seu redor, proveniente do filho de Davi, Adoniarro, em usurpar o trono que havia sido prometido para Shlomo. E o Tanar explica a origem da rebelião de Adonias, como falta de disciplina paterna, registrado em 1 Reis, capítulo 1, versículo 6. Se na tua casa você está tendo rebeldia com os teus filhos, cuidado. Isso sirva de sinal para que você não deixe as coisas tão soltas assim. Batsheva conseguia perceber o risco de morte dela e do seu filho Shlomo, que aumentava a cada dia que se aproximava a morte do rei Davi. Diante daquele cenário, Batsheva não conseguia forças, acredito eu, que nem para pensar. Não sabia o que fazer. Não sabia como lutar para guardar a sua vida, guardar a vida do seu filho. E a angústia aumentava dia após dia. Existem situações do maligno que vêm sobre as nossas vidas somente para nos trazer terror, nos deixar sem ação, paralisados, sem defesa. Shlomo era jovem e Shlomo nunca gostou de conflitos.
Imagina o que ele estava vivendo. Acredito que emocionalmente deveria também estar bem abalado com aquela situação de insegurança e medo que deveria aumentar com cada publicação que era feita, cada notícia ruim que chegava. Muitas pessoas sabiam o que estava ocorrendo, mas não o rei Davi. Alguns deles, entre eles o exército, a parte dos soldados de elite, não concordaram com Adoniarro, mas também não se posicionaram contra. O que estava ali muito ruim, a cada dia ficava pior. Adoniarro agora estava praticamente sendo aclamado como rei em Israel. E Davi ainda nem havia morrido. Adoniarro havia se levantado de forma terrível, de forma opressiva, principalmente sobre a vida de Batseba, Xolomó, para a morte. E eles não podiam fazer quase nada. Mas entre o quase nada estava a lutar pela vida. Orar e confiar que Hashem, de alguma forma, enviaria o socorro. Muitas vezes podemos ver o mal se formar ao nosso redor, roubando as nossas forças, nos impedindo de agir, de caminhar, nos trazendo indignação ao nosso coração, produzindo opressão e tristeza profunda. Mas, sobre todas as coisas, nessas situações, precisamos ainda mais confiar em Hashem e seguirmos orando para que Hashem nos envie os seus conselheiros, nos envie o seu socorro. Provérbios 31 é uma exortação de Batseba ao rei Lemuel. Um título que Xolomó provavelmente assumiu no final dos seus dias como rei de Israel. Lemuel em hebraico significa separado, dedicado a Hashem. E nesse provérbio 31, Xolomó reconheceu a sua mãe como uma mulher virtuosa, uma mulher temente ao nome de Hashem. E ele provavelmente aprendeu isso neste período de intensa perseguição sobre a vida dele e sobre a vida da mãe dele. Confiança. Batseba deveria estar clamando a Hashem naquela situação. E naquele momento bateu na porta o socorro de Hashem. Yeshua diz: eis que estou à porta e bato. Então o profeta Natã, que conhecia qual era a perfeita e agradável vontade de Hashem para a casa de Israel, não se intimidou. Não teve medo. E instruiu Batseba a procurar o rei Davi e orientou o que ela deveria dizer. E ainda mais, eu vou contigo. Entrarei na sequência, depois de você. Para confirmar o veredito, porque por duas testemunhas, qualquer questão está muito bem esclarecida. E Davi sabia muito bem dessa informação. O profeta Natã, com muita coragem, decidiu expor a sua própria vida, colocou em risco e se posicionou a favor da vontade de Hashem, a favor da mãe de Xolomó, Batseba,
e também de Salomão. Do outro lado, Adoniarro, eu não sei o que ele ofereceu. Ele corrompeu muita gente com promessas, com dinheiro. Um homem que cresceu sem ser repreendido por seu pai nas suas loucuras. Estava agora aliado ao poder do exército de Israel, com o general Joabe no comando. Aliado a alguns dos principais líderes espirituais, entre eles o Corém Aviatar. Todos ali a seu favor e conquistando o coração das pessoas com promessas que provavelmente nunca seriam cumpridas. Meller Davi, com idade avançada, não recebia informações das coisas que estavam ocorrendo. Porém, aquela mãe e aquele filho sabiam clamar a Hashem, e assim o fizeram. Natan em hebraico significa presente, ou dádiva. E estou certo que todos nós precisamos destes presentes de Hashem em nossa vida. Precisamos de um Natan na nossa vida. Precisamos clamar a Hashem. E então receberemos a ajuda de pessoas dele, de Hashem, nas nossas vidas, como Natan fez na vida de Betsheva. Pessoas que não vão se deixar intimidar diante das adversidades. Pessoas que vão seguir conosco como Natan seguiu com Betsheva na presença do rei. Pessoas que lutem por nós, ao nosso lado, pelo que é correto, para que seja feita a vontade de Hashem, pelo que Hashem deseja, que nós lutemos de fato. Natan sabia que a sua vida estaria em risco, mas jamais deixaria de cumprir a vontade de Hashem, como profeta enviado por ele, Hashem. Aleluia! Muitas pessoas sabem o que devem fazer, já sabem, porém por medo de comprometer sua vida, seus recursos, acabam se calando, como muitos lá o fizeram. Acabam se esquivando de ser um presente de Hashem, uma dádiva na vida de outras pessoas, porque acreditam que o problema do outro não pertence a ela, é somente do outro. E não estou aqui me referindo sobre pessoas que estão recebendo sobre si o resultado das suas próprias más escolhas, e que também essas pessoas carecem das orações e direções para terem suas forças restauradas, para suportarem o peso das consequências dos seus próprios erros, sem desanimarem, até que possa ter as suas equações reequilibradas por Hashem. Mas eu me refiro a perseguições sobre a vida de pessoas inocentes. O que Betsheva havia feito? O que Salomão havia feito? Mas estavam sob risco de morte. Perseguições por situações que não semearam e sequer imaginaram que ocorreria um dia.
Salomão havia recebido do seu pai a promessa de ser o próximo rei de Israel, porque assim era desejo de Hashem. Porém, Hassatã levantou Adoniarro para roubar esta posição e matá-lo. E o outro passo provavelmente seria destruir o povo, que naquele momento estava apoiando com muitas festas, acreditando nas promessas de campanha de Adoniarro. Precisamos ficar atento, porque a história sempre se repete. Sempre se repete. Que cada um de nós possamos compreender qual é o nosso papel nos planos de Hashem nessa terra, para fazer cumprir o propósito de Hashem na nossa vida e na vida de outras pessoas através da nossa vida. E assim nós seremos sempre um presente de Hashem, onde quer que nós estejamos. Principalmente na vida dos órfãos, das viúvas, das pessoas oprimidas por este sistema tenebroso. Que possamos confiar em Hashem, a despeito das ameaças que este mundo possa nos imputar. E assim, seremos instrumento de Hashem, para que as pessoas possam recuperar a sua esperança, terem as suas vidas transformadas pelo Senhor. Que todas as pessoas oprimidas possam encontrar forças para continuarem a confiar ainda mais em Hashem, superar o medo que paralisa e entrar na presença do Rei dos Reis. E clamar, e assim receberem as soluções para cada um dos problemas que estão enfrentando nesta terra. Prestem atenção na origem dos conflitos que existe até hoje envolvendo a terra de Israel. Preste atenção, está nas Escrituras. Preste atenção nessa revelação. Por que existe tantos conflitos hoje envolvendo a terra de Israel? Está nas Escrituras. Que o Senhor possa te revelar, como tem revelado a mim e a minha esposa. Hashem revelou a Avraham sobre as perseguições que iriam ocorrer sobre a sua descendência através de Isaac. Então, como lemos nessa paraxá, Avraham, ainda em vida, separou seus filhos e os enviou para Quedem, para muito longe de Isaac. Longe. Porém, depois que Avraham morreu, Ismael decidiu voltar e colocou os seus filhos, 12 tribos, vivendo de forma fronteiriças com a terra de Israel. Com qual propósito? Qual o propósito? Bereshit 25:18. Nós lemos, eu vou repetir. Os filhos de Ismael viveram entre Havilá e Shur, Síria, perto do Egito. Quando se vai em direção a Ashur, ele se estabeleceu perto, nas fronteiras de todos os seus parentes. Com que propósito? Não foi mandado para longe? Para Ismael, Isaac havia tomado o que pertencia a ele. Que loucura! Porém, não foi bem isso que ocorreu. Avraham era o quê? Peregrino naquela terra. A aliança de Hashem foi entregue à descendência de Avraham através de Isaac e Jacó. Para que não haja dúvida.
O fato é que Ismael voltou, colocou 12 tribos fronteiriças a Isaac, para se vingar, para oprimir e aterrorizar Isaac, com flechas, porque ele era flecheiro, com flechas inflamáveis. Conflito que se segue até os dias de hoje na faixa de Gaza, porém agora com mísseis inflamáveis. Essa é a origem desse problema, que se estende até o dia de hoje. Para que você não tenha mais dúvidas sobre isso. O mal contra Xolomó e a sua mãe também veio de pessoas que estavam próximas. Yeshua veio para os seus que os rejeitou. O mal em nossas vidas normalmente vem de pessoas próximas. 1 Kefa, Pedro, capítulo 5, versículo 8 e 9. Mantenham-se sóbrios e alertas. O adversário, inimigo de vocês, aproxima-se sorrateiramente e, como leão que ruge, procura alguém para devorar. Resistam-lhe firmes na confiança, sabendo que os irmãos que vocês têm em todo o mundo estão passando pelos mesmos tipos de sofrimento. A perseguição na terra vem sobre todas as pessoas, nas mais variadas formas. Enfermidade, processos judiciais, falta de trabalho, endividamento bancário, entre tantas outras coisas. As pessoas que querem ter uma vida apartada do pecado, do mal, podem até ser perseguidas, sofrerem por um período de tempo mais. Porém, felizes são todos aqueles que são perseguidos por causa do nome de Yeshua. À medida que você se aproxima de Hashem através de Yeshua, a luta aumenta de forma exponencial. Mas o que eu ganho com isso? Mais luta. Porém, é Hashem que lutará as suas batalhas. Essa é a diferença. A batalha de Bet-Shev e do filho Xolomó estavam perdidas para eles como pessoas. Porém, eles estavam na mão de Hashem. E com todo o poderio, contra todo o poderio bélico, político, espiritual de Adoniarro, que foi humilhado e envergonhado diante de todos. Que o nome de Hashem seja sempre glorificado através de cada batalha que tivermos que enfrentar nessa vida. Natã escolheu fazer a vontade de Hashem. E mesmo correndo o risco de morte, se levantou para ajudar Bet-Shev e seu filho. Dessa forma, todos nós precisamos nos permitir ser usados por Hashem. Uns na vida dos outros. Todos nós precisamos de algum tipo de ajuda, algum tipo de conselho de pessoas que temem do nome de Hashem. As pessoas que estão sendo opressas muitas vezes não conseguem ver uma saída em nada. As pessoas que temem o nome de Hashem sempre encontrarão a ajuda de um Natã em suas vidas. Então lutemos e clamemos sempre por socorro, principalmente diante de Hashem, em oração. E confiemos. Mas pessoas que não temem o nome de Hashem também passam por lutas. Qual a diferença? E esses vão lutar suas lutas sozinhos. Vamos ver um pouco mais sobre isso? O trecho que nós lemos hoje.
Yehudá de Criota, após ter traído Yeshua, descobriu que havia cometido um grande erro. Sentiu remorso do que havia feito e procurou ajuda com quem? Com as pessoas que ele tinha se associado. Da onde? Com os sacerdotes anciões dentro do sistema religioso vigente naquela ocasião, de quem ele tinha recebido dinheiro para entregar Yeshua. Você tem recebido dinheiro para fazer alguma coisa errada? Cuidado. E Yehudá confessou que tinha pecado ao condenar um sangue inocente. Mas o que ele ouviu ao confessar o seu pecado? Palavras duras de condenação. O problema é seu. Você pecou. Não tenho nada com isso. E Yehudá jogou as moedas que havia recebido no santuário. E o dinheiro lá foi recolhido. Porém, ele mesmo, Yehudá, foi rejeitado pelos seus supostos amigos, que conduziram Yehudá de Criota para a sua própria morte. Se estes homens do sistema religioso, com aparência de santidade, conhecessem e tivessem temor do nome de Hashem, nunca teriam feito o que eles fizeram. Sem buscar Hashem e os seus conselhos, as pessoas sempre estarão buscando as suas próprias soluções. O fato é que Yehudá de Criota tinha um amigo verdadeiro. Amigo, aqui vieste. Aquilo era verdadeiro. Não reconheceu, se desviou da verdade de Hashem e buscou ali as suas próprias soluções. Decidiu trocar Yeshua por algumas moedas, provavelmente sem valor de lastro, desse sistema maligno financeiro. E de modo deliberado, vendeu o autor da vida. Yehudá de Criota tomou a decisão errada e descobriu o que fez. Todas as pessoas na terra, sem exceção nenhuma, um dia irão descobrir o que elas têm feito com Yeshua. O único que é verdadeiro amigo. O único amigo que temos. O único que podemos nos associar. Sem nenhum receio, sem nenhum medo. Yeshua nunca irá nos deixar. O Natan, um presente de Hashem para as nossas vidas. Yeshua intercede por nós junto ao Pai. Porque sem o apoio de um intercessor, nenhum de nós teríamos força para prosseguir os nossos dias nesse mundo tenebroso. Para nós fecharmos, o desafio que Hashem nos traz é para que estejamos prontos para receber, reconhecer e receber os presentes que Ele, Hashem, tem para nós através de outras pessoas. Reconhecer Yeshua, o seu presente maior. Bem como para que possamos ser desejosos de ser um presente dele, Hashem, na vida de outras pessoas.
receber e ser uma dádiva de Hashem, até que o Mashiach volte e nos encontre de fato, cuidando um dos outros. Matitiarro, Mateus, capítulo 24, versículo 45 a 51. Quem é o escravo fiel e sensato a quem seu senhor encarrega de sua casa para lhes dar alimento no tempo apropriado? Tudo irá bem para o escravo se ele for encontrado fazendo o seu trabalho quando o Senhor vier. Sim, garanto-lhes que ele o encarregará de tudo que possui. Mas, se o escravo for mau e disser a si mesmo, meu senhor está demorando, e começar a bater nos seus conservos e gastar tempo comendo e bebendo com bêbados, então seu senhor virá em um dia que o escravo não espera, em uma hora que não se sabe, ele o cortará em dois e lhe dará lugar com os hipócritas, onde as pessoas lamentarão e rangerão os dentes. Um pequeno espaço no Sheol. Quando você cuida de outras vidas, Hashem mesmo cuida da sua vida. Precisamos ser cautelosos para não endurecermos os nossos corações, como aconteceu lá em Merivá, e perdemos vidas preciosas de Hashem. A nossa vida nessa casa, tendo estado sempre alinhados, tem sempre estado alinhado com as parashiot, temos vivido lutas, é verdade, perseguições. Nós também precisamos de ajudas, principalmente orações. Este é um chamado de Hashem para todas as pessoas. Precisamos estar alerta com muitas coisas, atentos a muitas coisas que já estão ocorrendo, coisas que estão por vir e já começaram, coisas que parecem fruto de oração e não são, mas são de Hassatã e têm como propósito enganar as pessoas e roubar a coroa da vida, como aconteceu com Eudade Criota. Precisamos ser cautelosos com quem nos associamos, onde nos alimentamos, fisicamente e espiritualmente. E então que nós possamos compreender que lutemos uns pelos outros, que cumpramos o nosso chamado de Hashem. Não importa o nível de sofrimento que possamos estar passando, se amarmos verdadeiramente uns aos outros, sempre poderemos ser um presente de Hashem na vida de outras pessoas. Como Yeshua é o nosso Natan, o nosso presente bem presente. Em nome de Yeshua, nosso Mashiach, que o Senhor possa falar com cada um de vocês. No próximo Shabat, dia 10/11, teremos uma única paraxá, Toledot, história. Yitzhak casa-se com Rivka e após 20 anos sem filhos, as orações de Yitzhak são atendidas e Rivka concebeu uma gravidez difícil, com 2 crianças lutando em seu ventre. E Hashem diz a Rivka que ali havia 2 nações e que o mais jovem prevaleceria sobre o mais velho. Yaakov nasceu depois de Esav e cresceu, recebendo o favor da mãe e os pais. E o mais velho, que nunca se importou com as coisas de Hashem, cresceu recebendo o favor do seu pai. E ali seguiu-se uma família dividida. E assim segue, convoco a todos a fazerem essa leitura e que Hashem possa falar com cada um de vocês poderosamente, em nome de Yeshua,
nosso Mashiach. Senhor nosso Pai, invocamos o teu nome mais uma vez, te dando graça. Santo, santo, santo. Obrigado, Pai, pelos teus ensinos, que nós possamos aprender os teus segredos corretamente, possamos ensinar corretamente, as pessoas possam compreender a tua verdade e possam ter os olhos abertos e ser libertos deste mundo tenebroso. É o que eu lhe peço, e que nós possamos, Pai, sempre ser um presente do Senhor, onde quer que nós estejamos nessa terra, para que o seu nome, o seu santo nome, através de Yeshua, seja glorificado através das nossas vidas. Beshem Yeshua Mashiach, que assim seja, que assim seja.